Atualmente, existem no Brasil mais de 6.200 empresas de factoring, o que chamou a atenção do Banco Central, que pode vir a regular a atividade. Para entender mais, conversamos com Luiz Lemos Leite, fundador da ANFAC, Associação dos Empresários do Factoring no Brasil. O que caracteriza o fomento mercantil ou factoring? O factoring é uma atividade que já existe como factoring há 200 anos, factoring como factoring, e que surgiu exatamente em Nova York uma experiência de um factor, que era um consultor que prestava assistência a um grupo de indústria têxtil, que eram clientes dele, e que ele ajudava a administrar toda a parte de fluxo financeiro, vendas, a parte de organização, era um consultor. E ele, como era uma pessoa que tinha muito recurso, ele então começou a imaginar o seguinte: vou fazer uma experiência. Como eu dou toda a assistência a esse grupo de empresas, indústria têxtil, pequenas indústrias, e eu seleciono inclusive os compradores, os sacados, aqueles sacados que eu tenho certeza que têm liquidez, que vão pagar, eu vou comprar à vista. Então começou aí o factoring. Como surgiu a ANFAC? Abreviadamente, a história da ANFAC surgiu em 1968. Eu era funcionário do Banco Central no Rio de Janeiro, ainda não tinha ido para Brasília. E foi feita a primeira fiscalização num banco de investimento no Brasil, que os bancos de investimento surgiram em decorrência de uma lei de 65, a lei foram criados, a lei 4.728. E a primeira fiscalização que nós fizemos num banco de investimento, ele rasurou a rubrica do ativo financiamento de capital de giro e colocou, com a datilografia, a máquina de escrever em cima, um xizinho, escreveu factoring. Aí o inspetor do Banco Central chegou lá, a primeira fiscalização, num banco de investimento no Brasil, isso é histórico. E perguntou para o contador o que era aquilo, o próprio coitado do contador não sabia. Aí mandou, o inspetor pegou aquela documentação, mandou para o Rio, nós estávamos no Rio de Janeiro ainda, o Banco Central, e coube a mim então examinar aquilo. Então foi aí que eu fui pesquisar a origem, a etimologia da palavra, que veio do latim. Por que eles tinham feito aquilo? Era um artifício que o banco encontrou para burlar a fiscalização do Banco Central, transferindo duplicatas para o Banco de Investimento. Então, aí, nesse momento, começou a nossa história. Isso foi em 1968, eu me aposentei em 81. E, nesse meio tempo, eu fui desenvolvendo todos os estudos em torno dessa matéria. Comprava livros, principalmente livros da Itália, que tinha muito livro, ingleses, revistas. E, quando eu me aposentei, eu fiz um projeto de vida de que eu não poderia parar, eu tinha que continuar trabalhando. Então, eu vou lançar o factoring no Brasil. E aí surgiu a ideia do factoring, exatamente, a origem mesmo foi exatamente uma fiscalização, a primeira fiscalização que o Banco Central fez num banco de investimento, surgiu a ideia do factoring. Então, essa é a nossa história é essa, né? Qual é o papel da ANFAC na regulação do setor? A ANFAC, como uma entidade civil que lançou o factoring, em 82, nesse meio tempo, esses 6 anos, continuamos trabalhando. Nós estávamos desbravando um terreno bravio e fomos desbravando, estabelecendo normas. Já tínhamos um certo parâmetro para atividades que se consagrou no momento que o Banco Central revogou a medida. Então, a ANFAC eu costumo dizer, a ANFAC, até este momento, é a entidade autorreguladora do factoring. Tudo que existe hoje no mercado de factoring foi exatamente emanado da ANFAC. Normas corporativas, institucionais, o balizamento legal, o marco regulatório. Com base em que nós fizemos o marco regulatório? Com base em normativos da Receita Federal, do próprio Banco Central estabelecendo os limites. Vocês não podem atuar fora desses limites. Então, seriam, vamos dizer, normativos infralegais, quer dizer, são abaixo da lei. E temos também atos legislativos infraconstitucionais, são as leis que existem. A lei do sigilo, que regula a nossa atividade. Existem leis do imposto de renda, da parte fiscal, que regula a atividade. Então, esse conjunto de normas é que constitui o nosso marco regulatório. Tudo isso, todo esse trabalho, foi todo ele feito pela ANFAC. O que é preciso para abrir uma empresa de factoring?
Bom, até este momento, ele basta ter um contrato social, ter um capital, que pode ser um capital simbólico, não existe hoje um capital, um limite, né, ou um limite de capital, não existe ainda, uma fixação do limite. E registrar na junta comercial, que nós, desde o primeiro dia, nós só aceitamos a filiação desde que a empresa esteja registrada na junta comercial, que é uma empresa mercantil. E a partir de 88, com a criação do COAF, a empresa tem que se cadastrar no COAF, apresentar um cadastro dos seus sócios, uma declaração de que ele não responde a nenhum processo, enfim, uma formalidade. Então, vem para cá, a gente examina, conforme o caso que surge, a gente pode consultar uma agência de informação para ver se existe alguma restrição, e o processo é muito simples, entendeu? Isso até o momento. Então, tem que ter se for uma limitada, o contrato social, se for uma sociedade anônima, tem que ter o estatuto. Então, basicamente, são as exigências hoje para uma empresa se filiar à ANFAC. Não podemos trabalhar com recursos de terceiros, que pela lei bancária só pode trabalhar com recursos de terceiros uma instituição autorizada pelo Banco Central. Porque existe também outra lei, que é a lei do colarinho branco, dos crimes contra o sistema financeiro, que estabelece como um delito qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilizar recursos terceiros no giro do seu negócio, comete um crime, está sujeito a penalidades, detenção de 1 a 4 anos, multa, etc. Então, nós temos tido muito cuidado, temos sido até rigorosos com relação a esse dispositivo da lei. Então, nós trabalhamos fundamentalmente com o nosso recurso. O fundiamento nosso pode ser feito com o nosso próprio recurso. Se eu sou sócio, eu, pessoa física, posso aportar recurso à empresa mediante um contrato de mútuo. Então, eu, pessoa física, empresto dinheiro para a empresa. Não caracteriza aí a mercado trazer o dinheiro. E linhas de crédito bancário. Como nós somos uma atividade mercantil, existem normas, inclusive do Banco Central, em que nós temos linhas de crédito bancário. E no caso de uma sociedade anônima, ela ainda tem mais um privilégio legal que é permitido pela lei das sociedades anônimas, que é exatamente o lançamento de debêntures. Então, esse é o nosso fundamento. Essa é uma das diferenças que existe, que eu acho que é a básica com relação a uma instituição financeira. Em novembro foi anunciado que o Banco Central fará a regulação do setor. O senhor, como representante da ANFAC, como vê essa medida governamental e ela é positiva para o setor ou não? Bom, o nosso projeto de lei tramitou durante 12 anos na Câmara e no Senado. E agora, em junho, o processo legislativo foi concluído. Então, restava apenas a sanção presidencial, que o projeto tramitou em caráter terminativo. Mas, nesse meio tempo, houve um recurso do próprio governo no sentido de submeter a apreciação do plenário da Câmara. E foi exatamente um meio que o governo encontrou para poder estudar melhor a matéria. E apresentou um texto, o governo apresentou um texto que eles querem colocar através de uma medida provisória ou uma emenda maior do próprio Congresso, exatamente colocando algumas questões que para nós foram bastante favoráveis. Mas em todo o projeto que houve, as emendas, inclusive essa do próprio governo, diz que o Poder Executivo designará o órgão que vai supervisionar a atividade. Então aí você tem várias questões. O que é um órgão que pode supervisionar a atividade? Pode ser um conselho. Houve uma época que se cogitou de um Conselho Federal do Fomento Mercantil. Pode ser uma agência reguladora, que está até muito desmoralizado hoje, né, com essas situações que estão criando aí. E uma outra hipótese que surgiu agora recentemente foi do Banco Central arcar com mais esse encargo. Bom, isso foi uma decisão que foi tomada. Eu acho que, de qualquer maneira, ela é altamente satisfatória, benfazeja para nós, para o nosso segmento, porque, ainda que seja uma atividade autorregulada, nós precisamos de algo mais.
Esse algo mais é exatamente um órgão que possa, com força de lei, supervisionar a atividade. Porque eu, por exemplo, hoje aqui na ANFAC, nesses 30 anos, eu não tenho condições de, por exemplo, nós punir uma empresa que esteja violando a lei. Eu não tenho competência para isso. Então vai para a justiça, vai para a polícia, entendeu? Então tem que usar esses outros expedientes que no momento permitido. Então a coisa então se canalizou para o Banco Central, porque ainda existe alguma ideia de que o Banco Central é uma atividade que esteja praticando crédito, que eu acho que não é uma atividade mercantil. Mas nós temos, por exemplo, isso é do meu tempo de banco. Por exemplo, o leasing está no Banco Central, o leasing é a gestão financeira, o leasing é uma atividade mercantil. Por exemplo, está sendo questionado, houve uma época que se questionou muito o problema dos consórcios. Já o consórcio, no meu entender, é uma atividade que está dentro do Banco Central, porque coloca em risco o quê? A poupança. Qual é a finalidade principal do Banco Central? O Banco Central é o órgão que existe para zelar pela liquidez, pela rigidez do sistema financeiro. A ANFAC promove cursos no Brasil inteiro nos interessados pelo setor. Como funcionam esses cursos? Qualquer pessoa pode aderir? Como funcionam? Agora, em 2012, nós fechamos em agosto o 100º e 50º curso. O primeiro curso foi feito em 1983 no Rio de Janeiro. E quando eu saí do banco, eu vim com aquela mentalidade. Nós tínhamos um setor de treinamento muito forte dentro do banco. E eu participei muito desse centro. E eu sempre entendo o seguinte, o sucesso de qualquer empresa, de qualquer negócio, é exatamente o preparo intelectual. Se você não tiver preparo intelectual, você não está fadado ao insucesso. Então, a minha grande preocupação, eu trouxe isso de lá. Eu quero fazer um segmento, um setor que seja forte em recursos, que seja forte em recursos humanos, que tenha um nível de intelectual alto. Então, a primeira coisa que eu fiz, logo no início, foi então fundar o curso de operador de factoring, que depois, com o correr do tempo, passamos a denominar curso de agente de fomento mercantil. Então fizemos agora em agosto o 100º e 50º curso, com mais ou menos 7.400 diplomados. Depois disso fizemos agosto, outubro e novembro, se não me engano, fizemos mais 2 cursos. Então fechamos o ano com 152 cursos já realizados. E esse pessoal, aí você encontra médicos, professores, funcionários públicos. Nós tivemos até funcionários do Banco Central, funcionários do Banco do Brasil, até o pessoal da Receita Federal fez cursos, quer dizer, foi lá para aprender. Então são 4 dias, o tempo integral, 4 dias em que você recebe um verdadeiro banho, uma lavagem cerebral de tudo que você pode imaginar. Eu costumo brincar sempre que todo participante do curso está fazendo um belíssimo investimento. Porque lá ele aprende direito, ele aprende contabilidade, ele aprende relações públicas, aprende crédito, matemática, português, que eu ensino latim, o latim que muitas vezes a expressão latina tem uma palavra latina no próprio direito, geografia. Então, isso tudo eu acho que vai ampliando a base de conhecimentos, entendeu? Eu acho que é importante uma formação intelectual. Qual é o balanço do setor de factoring em 2012 e quais as projeções para o ano que vem? Nós temos 150 mil clientes, pequenas e médias empresas, 150 mil, que nós damos todo o suporte para a sobrevivência desse segmento. Então, isso foram realizados negócios, compra dos direitos que eles fazem, entendeu? No momento que ele faz a venda, ele gera um direito representado por um título de crédito, que é um pedaço de papel, em que está documentada a venda que ele fez. Nós compramos esse direito, esse título de crédito, que é um bem móvel. Eu compro, incorporo no meu ativo e pago a ele à vista. Então, esse movimento, 150 mil clientes, gerou compras de crédito nesse montante. E a nossa previsão esse ano é que aumente aí pelo menos uns 10%, nesse ano de 2012. Apesar de um ano ter sido problemático, principalmente da indústria, nosso grande cliente é a indústria, nós tivemos condições de suprir muitos problemas que surgiram por deficiência de crédito, por deficiência de apoio
para esse segmento. Então, eu acho que, de qualquer maneira, foi um ano bastante favorável para a atividade, viu? Apesar de não ter sido um ano muito bom da economia, não é isso? E estamos aqui na expectativa que melhore ano que vem, né? Pelo menos as medidas que estão sendo anunciadas aí, é que devemos ter aí um PIB bem mais substancial do que nós tivemos esse ano, né? É isso, muito obrigada.